Bom dia, boa tarde, boa noite, compras, rolê mais longo, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, já dá like, comenta, tá? Já deixa esse conteúdo marcado aí, se inscreve, tá? Porque se você fizer isso, você vai deixar esse conteúdo importante para essa rede. E é isso que a gente precisa. O negócio é o seguinte, se você pilota em São Paulo, você já viu essa linha azul no asfalto, tá? A famosa faixa azul, não viu? Garanto que você já viu essa faixa em algum lugar, né? Ela foi criada para ser a solução para a crise de segurança dos motocas, né? Que são as maiores vítimas de violência no trânsito. Isso no Brasil inteiro, né? Não só em São Paulo. Então, a Prefeitura de São Paulo afirma que a faixa azul reduziu o número de mortes de motociclistas em quase 50% nos trechos onde ela foi implementada. Isso é uma informação muito punk, né? Mas será que é mágica da segurança ou apenas maquiagem das ruas, né? A gente hoje vai discutir as vantagens da história e tentar responder essa pergunta que muitos fazem. A faixa azul realmente funciona? Ah, e fica até o final para entender a diferença entre faixa azul e a faixa exclusiva de motos, que eu acho que é uma política muito importante também. E para saber se outras cidades do Brasil estão pensando em adotar medidas similares às de São Paulo. E é isso aí. Vem vinheta, vem, 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 vem. A faixa azul é uma sinalização de trânsito que é feita para gerar segurança para motociclistas. Ela foi idealizada para organizar o espaço compartilhado entre automóveis, ciclistas, ônibus, motocicletas, etc., com o objetivo de pacificar e humanizar o trânsito. E a faixa azul tem algumas vantagens. E o seu maior benefício, segundo a CET, né, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, é a separação do fluxo de motos dos demais veículos, o que minimiza conflitos e a necessidade de costurar entre os carros, né? Que, eu admito, é uma prática muito arriscada. Assim, esse tipo de sinalização promove mais disciplina e previsibilidade no fluxo do trânsito urbano, ou seja, aumenta a segurança da gente. E por que é faixa azul? Não faixa amarela, verde e vermelha? A cor azul foi escolhida porque na psicologia das cores, ela representa uma tranquilidade e segurança. Comportamentos que a sinalização busca transmitir aos usuários, né? Ou seja, a faixa azul é uma questão de segurança. E uma coisa que a gente deve prestar bastante atenção é o seguinte: a motoqueiragem toda está gostando muito disso, porque quando você anda nela, você realmente se sente mais seguro, porque você tem um espaço ali garantido para você. A faixa azul demarca uma área preferencial, né? Geralmente entre as faixas veiculares 1 e 2, as duas mais à esquerda sempre, tá? Permitindo que as motos trafeguem com mais disciplina e segurança. Ou seja, elas organizam o corredor. Ela contribui para uma circulação mais fluida e segura para todos os usuários da via, ou seja, para os carros, para as bicicletas, para os ônibus, caminhões, etc. também. Porque afinal de contas, ela oferece uma rota mais segura e eficiente, especialmente no trânsito lento, né? Porque o negócio é o seguinte, como ela é uma faixa um pouquinho separada e ela vai garantir um espaço melhor, um espaço onde o motoqueiro vai poder andar tranquilamente, cara, óbvio que o trânsito vai ficar melhor para ele. E com menos gente costurando, vai ser mais fácil ainda para todo mundo, né? Tem essa questão também. Porque com menos motoqueiros passando por todos os lados, o motorista do carro também vai ter uma vantagem, o motorista do caminhão, do ônibus, etc. Isso é melhor para todo mundo, né? Uma organização melhor do trânsito, gente, é uma questão ótima para todos os usuários do trânsito. A Prefeitura de São Paulo e a CET reportam dados que são muito a favor da faixa. Segundo eles, em 2024, a CET indicou que trafegar na faixa azul na Avenida dos Bandeirantes era 20 vezes mais seguro do que fora dela, usando a taxa de severidade dos acidentes, né, que é uma taxa que mede quão grave foi o acidente. Já na Avenida 23 de Maio, a sinalização deixa o trânsito por ela 3 vezes mais seguro. E a faixa azul nasceu após uma comitiva da Secretaria Municipal de Trânsito de São Paulo viajar para a Malásia, buscando inspiração em soluções de mobilidade viária, principalmente para motocicletas, porque é o seguinte: lá na Malásia, o governo apoia o uso de motocicletas de baixa cilindrada como o veículo principal. Então, eles têm várias soluções para que você consiga usar a motocicleta de maneira mais segura. Por isso que eles foram para lá, não foi por qualquer coisa, não foi por eu quero fazer turismo lá. Não, não foi por isso. Mas só que lá é um pouquinho diferente, porque lá eles usam um sistema baseado em faixas exclusivas para motocicletas. E a faixa azul é como se fosse uma prima de baixo custo desse tipo de via. E na Malásia, né, como eles têm muitas faixas para motocicletas, o país tem uma política pública, cara, que funciona, tá? Ela conseguiu diminuir muito a quantidade de acidentes. Então, é uma coisa que funciona. Porém, como eu disse, tá? É basicamente um sistema diferente do que tem aqui, porque lá são faixas separadas para motocicletas, são faixas exclusivas, né? E a faixa azul, ela não é uma faixa exclusiva para motocicletas, ela é uma faixa preferencial e seu uso é facultativo, ou seja, não é obrigatório. O motoca não tem que andar nela nos lugares que ela tem, entendeu? Ele tem que, se puder, anda por ela que é melhor. A faixa azul aproveita o espaço que já existe entre as faixas de rolamento, apenas organiza e sinaliza o que a gente usava como corredor. Os motoristas de carros não são multados por passar sob a faixa azul para mudar de pista, porém a sinalização serve como balizamento para a orientação dos fluxos de tráfego. Ou seja,
O motorista, ele continua tendo que dar seta, verificar a segurança, né, se ele pode passar ou não, e só ele passar. Ele não pode simplesmente sair cruzando por aí. E uma faixa exclusiva, ela é segregada somente para motos. Existem projetos de faixa exclusiva em São Paulo, como estudados para as marginais Tietê e Pinheiros. Mas aí vem a treta, que é o seguinte: segundo a prefeitura, criar essas faixas é mais complexo porque elas exigiriam alto investimento em infraestrutura, como construção de pontes, viadutos e até túneis. A faixa azul, por outro lado, requer apenas sinalização horizontal e vertical, utilizando o espaço já existente. Ou seja, a questão de segurança sempre vai passar pelos problemas de custo, gente. E sabemos que nossos políticos preferem gastar menos, mesmo que o gasto maior gere resultados melhores. E o negócio é o seguinte: eu acho que o ideal seria a gente ter vias separadas para moto. Isso seria muito bom, assim como a gente tem vias separadas para ônibus. Sabe, as duas coisas podem conviver muito bem. E a gente tem que pensar o seguinte: as vias para moto, né, gente, elas ocupam muito menos espaço que vias para carro. E elas podem ajudar muito na segurança dos motocas e também melhorar muito a mobilidade urbana, né? Isso é uma questão muito importante para a gente hoje, principalmente nas grandes cidades. O projeto piloto foi inaugurado em janeiro de 2022 na Avenida 23 de Maio. Essa via foi escolhida por ser uma via de alto volume de moto, né, chegando a 50 mil por dia, e por registrar que 78% dos acidentes na via envolviam motociclistas, ou seja, cara, doideira, né? E nos primeiros meses da avaliação, nenhuma morte no trânsito foi registrada desse trecho. Porém, vale comentar, né, também que as mortes desse trecho eram mais raras, porém elas aconteciam. E a gente tem que pensar o seguinte: essa sinalização, né, a faixa azul, é um projeto experimental, porém ele foi aprovado pela Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, e já foi expandida para mais de 230 quilômetros das vias da capital paulista, tá? Só, pô, você pensa, 230 quilômetros é muito, cara, não é não. São Paulo tem mais de 19 mil quilômetros de vias, ou seja, não é nada. Isso quer dizer o quê? Que ela ainda não vai ter nenhum impacto na segurança geral dos motociclistas, né? Porque afinal de contas ela cobre um espaço muito pequeno. Os dados oficiais da Prefeitura de São Paulo e da CT indicam um sucesso muito grande baseado na informação, que houve a redução de 47,2% no número de mortes de motociclistas nas vias sinalizadas comparando com 2023 com 2024, e uma queda de 20% no número total de sinistros com motos nos trechos com faixa azul. Porém, né, a gente teve um estudo dos pesquisadores do INSPER chamado Avaliação do Impacto da Faixa Azul nos Sinistros de Trânsito em São Paulo, publicado há muito pouco tempo, que questiona esses números. Muitos meios ligados ao automobilismo têm usado esse estudo como se ele fosse um argumento final contra a faixa azul. Mas será que é isso mesmo? O negócio é o seguinte: eu li o estudo e afirmo com certeza que não é isso que ele diz. Quem o usa como argumento contra as faixas para motos são basicamente os mesmos caras que são contra as ciclovias. Isso não é por acaso. Essa galera pro carro procura qualquer coisa para ir contra políticas e ações que sejam contra o seu meio preferido. E na boa, eles odeiam motos, odeiam bicicletas, odeiam qualquer meio que não seja os carros que eles andam. Os pesquisadores do INSPER alegam que a comparação feita pela prefeitura 2023 versus 2024 é simplista. Isso porque 2023 não deveria ser considerado um ano sem intervenção. E a maioria dos trechos foi implementada apenas na segunda metade de 2024, né? Vamos lembrar que a política entrou mesmo brava agora em 2025. Inclusive, tem um projeto de um TCC do INSPER, cujo professor, né, que estava orientando é o mesmo professor desse estudo, que ele mostra como foi o crescimento da faixa azul. E nesse TCC mostra, cara, que o crescimento da faixa azul foi feito enlouquecido, tá? A prefeitura não tem uma metodologia muito boa para isso, não. Os pesquisadores do INSPER alegam que a comparação feita pela prefeitura entre 2023 e 2024 é simplista. Isso porque 2023 não pode ser considerado um ano sem intervenção, já que já tinha começado alguns testes. E a maioria dos trechos foi implementada apenas na segunda metade de 2024. Aí o que esse estudo diz, né? Ele diz que devido à raridade dos sinistros fatais por trecho agregado por mês, é impossível aferir estatisticamente que a queda nas mortes tem relação direta com a faixa azul. O estudo conclui que não há evidências que a faixa azul tenha produzido melhora estatisticamente significativa nos indicadores de segurança viária. Porém, vamos lembrar, os indicadores de segurança viária, gente, estão pensando a cidade de São Paulo inteira, né? Ou você só tem 230 km para 19 mil, óbvio que não vai dar. Então, no fim, o que o estudo sugere é que a simples demarcação da faixa preferencial não é suficiente para causar um impacto real. Eles recomendam que a faixa azul venha acompanhada de outras medidas, como o acalmamento da via e a redução de velocidade. Ou seja, o estudo não fala que a faixa azul não funciona. Ele mostra que, segundo os modelos que eles aplicaram com os dados que tinham, que os resultados não são os mesmos que a prefeitura espalhou. Ou seja, quem diz que o estudo é uma pá na cova da faixa azul está interpretando os dados e não os entendendo. O que mostra o mau caratismo da galera do carro quando eles acham que vão perder 1 milímetro de vias. E vale comentar que são só 230 km de faixa azul, enquanto tem mais de 19 mil km de vias públicas asfaltadas na cidade de São Paulo. Ou seja, uma política nova, e ela só não basta resolver o perigo que é andar junto de carros no trânsito pelos motocas.
Entendeu? Essa é uma treta muito grande. E tem um outro estudo, que é o estudo da USP, UFC e Cordial, que mostra dados que são bem curiosos, porém a gente entende eles bem, vocês vão ver o que é. O monitoramento de velocidade revelou que 7 em cada 10 motociclistas ultrapassam o limite de velocidade nas vias com faixa azul. O mesmo estudo mostrou um aumento de 33% nos sinistros em cruzamento e uma diminuição de 33% também em outras áreas. O que está mostrando é o seguinte: a faixa azul pode estar alterando a percepção de risco de motociclistas, incentivando o aumento de velocidade. O que é crítico, né? Vamos assumir em algumas áreas, com travesseiro de pedestres, conversões, o que demonstra que a faixa azul ela cria uma noção de segurança para os motocas, o que é algo bem positivo. Isso junto com a educação dos motoristas, uma fiscalização da velocidade das faixas, isso pode gerar a longo prazo menos estresse dos motocas que usam a moto como seu meio de locomoção e de trabalho. E só isso, gente, já ajuda muito, né? Quem não anda de moto não pode entender, mas o trânsito é mais estressante para quem está de moto que de carro, cara, e muitas vezes. O corredor, que é uma prática permitida, porém não regulamentada, é uma solução funcional e que muita gente pode não acreditar, mas ela pode sim ser mais segura para os motocas. Por mais você enjaulado, o motorista discorde disso, o negócio é o seguinte: o corredor funciona. E ele, tá, se os motoristas tomarem cuidado para mudar de faixa, e se os motocas andarem numa velocidade decente, é bem seguro e funciona muito bem. E é um esquema, cara, que ajuda muito a mobilidade urbana. E outra, moto ficar atrás de carro é perigoso, tá? Porque você viu o tanto de carro que bate atrás do outro quando ele para em qualquer trânsito? Isso é bem comum, porque o motorista de carro tá olhando pro celular, tá olhando pra coisa, tá conversando, tá fazendo qualquer coisa, menos olhar pra frente. E como o para-choque da moto é o queixo do motoca, é o joelho, é o peito dele, qualquer coisa que ajude a motoca a não virar sanfona é bem positivo, tá? E na boa, o corredor ajuda muito isso, tá? Muito mesmo. A prefeitura respondeu o estudo falando o quê? Que lamenta a divulgação do estudo. Como assim lamenta a divulgação do estudo, gente? E argumenta que os pesquisadores do INSPER não possuem acesso aos dados detalhados, como os boletins de ocorrência completos e a base do InfoSiga mais detalhada, que a CET tem. Porém, no lugar de ficar de mimimi, por que a prefeitura não entrega os dados detalhados para os pesquisadores do INSPER? Eles fizeram um belo trabalho, gente. O artigo é muito bem escrito e os dados foram tratados, cara, com uma rigidez enorme. E não deixa eles refazerem os estudos com o dado completo. E aí, prefeitura, por que você não faz isso? Por que você não dá todos os dados para eles fazerem uma medição agora, usando os mesmos sistemas que eles usaram? Será que estão com medo do resultado? É isso? Hein? Vamos lá. O que vocês acham? Já comenta aí. Você acha que a prefeitura não entrega todos os dados? Por quê? Porque o estudo vai revelar um resultado diferente do que eles falam? Será que é isso? Vai saber, né? A gente vai saber se a prefeitura de São Paulo entregar os dados. E a galera do INSPER podia fazer uma boa pressão sobre isso, né? E será que essa ideia da faixa azul, gente, ela só tá colando em São Paulo ou tem outras cidades querendo? Sim, tem. A cidade que hoje em dia tá com a fase de teste já mais adiantada é Fortaleza. Isso mesmo, a capital do Ceará. E o negócio é o seguinte: ela já está com implementação inicial na Avenida Humberto Monte e outras vias grandes como Santos Dumont, Costa e Silva devem receber essa aceleração em breve, né? E com esse sistema mais adiantado, eu espero que logo esteja funcionando. Recife, a capital pernambucana, também recebeu autorização para um trecho de 1,6 km na Avenida Recife, mas a implementação ainda não ocorreu, tá? Pelo menos ainda não, agora em novembro de 2025. Belo Horizonte também está avaliando o projeto com base no modelo São Paulo. Aqui no Distrito Federal, né, nós já temos um projeto-lei, né, para fazer isso por aqui. E esse projeto é encabeçado pelo Fábio Félix, tá, cara, que é um deputado distrital que é muito bom, ele está muito atuante em questões que são importantes para a cidade. E esse projeto também, ele tem o apoio do Max Maciel, que é o deputado presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa do DF, que é um cara que está fazendo um trabalho ótimo, tentando melhorar o transporte público do DF. Gente, sério, ninguém liga pro transporte público do DF, tá? Ainda bem que agora nós temos o Max Maciel e o próprio Fábio Félix também que apoia isso. De acordo com esse projeto, a proposta é começar a experiência pelo eixo monumental e depois passar por outras vias, né, que ainda serão definidas pelo DR. Agora, o próximo passo é pensar na comissão de implementação e monitoramento da experiência, né? Ou melhor, vai ser uma experiência teste. Outras cidades, como São Bernardo do Campo, também estão avaliando a implantação do projeto. Eu acho, cara, que isso, como tem uma quantidade enorme de motocicletas no trânsito o tempo todo, e realmente, cara, o trânsito tá muito perigoso para motocas. Eu tenho um vídeo aqui que vou colocar em algum lugar aqui para vocês darem uma olhada, falando exatamente sobre isso. Qualquer tipo de atitude que o governo faça para diminuir isso é muito importante. Uma coisa que nesse pouco tempo que a faixa azul está implantada em São Paulo mostra é que ela realmente organiza o espaço onde as motos circulam. E tem uma aceitação, gente, de 96% dos motociclistas que rodam nela. Todo mundo que pilota sente mais segurança e a prova é basicamente isso. Ela é um passo na direção certa para a convivência entre todos os modais, né, que a gente tem numa cidade, que são o quê? Carros,
motos, caminhões, ônibus, etc. A gente tem que pensar o seguinte, né, que a convivência entre todos os modais de transporte tem que ser baseada no princípio de sistemas seguros, né, onde os erros humanos do trânsito não devem resultar em ferimentos graves ou morte. E a faixa azul ela ajuda nisso, porque ela já comprovou só pelo pessoal ficar mais seguro. Isso já é uma ótima amostra de como isso funciona. Porém, temos que entender que a faixa azul por si só pode não ser a bala de prata que a Prefeitura de São Paulo diz que ela é, né, gente? A sinalização só é eficaz combinada com respeito ao limite de velocidade, fiscalização adequada e também com uma educação geral para todos os outros modais. Então não é uma coisa só, a faixa azul não vai resolver. Podemos pensar na faixa azul como um guia turístico numa cidade grande. Ele te mostra o melhor caminho para você evitar confusões, o melhor caminho para você ir para os lugares mais interessantes. Porém, se você ignorar as regras que ele vai te falar do local, como regras de trânsito, etc., se você ficar correndo, por exemplo, como se estivesse numa pista de corrida, não é o guia que vai fazer com que você garanta sua segurança. Então é isso, gente. A faixa azul ela vai ser um guia para você ter mais segurança no trânsito. Ela não é que vai resolver todos os problemas. Porém, ela vai ajudar bastante nisso e eu acho que ela é uma política pública muito interessante e é uma política pública que deve ser implantada em todas as grandes cidades do Brasil. E até nas cidades pequenas, por que não, né? E aí, agora o que você acha, compa? A faixa azul é uma política importante? Você acha que ela é interessante? Você acha que ela é só uma maquiagem nas ruas que não serve pra nada? Você acha que ela vai aumentar o risco do motoca, hein? O que você acha? Vamos continuar essa discussão nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E aquele negócio, mais grau, menos inveja. E nos vemos no próximo vídeo.